Olá, galera, tudo bem? O Expressões de hoje vai conversar sobre o Arquivo Histórico José Ferreira da Silva. E estão aqui para conversar com a gente Sueli Petri, historiadora, museóloga e diretora do Patrimônio Histórico de Blumenau. Darlan Schmidt, historiador, professor e presidente da Associação dos Amigos do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva. E Marcos Schroeder, pesquisador, empresário e presidente no Instituto Histórico de Blumenau. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar com você, Sueli, pedindo que você conte um pouco sobre o patrimônio histórico aqui de Blumenau e a tua atuação como historiadora na cidade. Bem, eu sou professora aposentada da universidade, trabalhei no curso de História há 30 anos e trabalho na Fundação Cultural junto ao Arquivo Histórico de Blumenau, também museus, biblioteca, revista Blumenau em Cadernos, que estão sob a minha responsabilidade, onde eu estou na diretoria de Patrimônio Histórico Museológico da Fundação. Essa atividade é bastante intensa, mas o meu amor, apesar de ser vários, mas ele é mais naquilo que eu iniciei como pesquisadora, lá na década de 70, no Arquivo Histórico de Blumenau. Na época, ele era muito singelo, e aos poucos, com o trabalho que fomos desenvolvendo, à medida que nos estabelecemos como atividade o arquivo, na minha vida profissional também, e dessa forma o Arquivo Histórico de Blumenau hoje tem um acervo muito rico em termos de documentos, imagens fotográficas, a hemeroteca, que permite o pesquisador sair com bastante subsídios para desenvolver os seus projetos. E como é que está a atuação dele aqui na cidade hoje em dia? Nós estamos agora procurando entrar na nova era virtual, que seria digitalizar a documentação através de projetos. Temos conseguido dinamizar o acervo. Estamos hoje, tranquilamente, eu posso afirmar que estamos com mais de 700 mil imagens fotográficas. Isso significa um acervo muito precioso em termos de diversidade. Está classificado por temas e está sendo digitalizado. Eu diria que 40% desse acervo de imagens já está digitalizado. O setor de periódicos, que são periódicos do século XIX, século XX, estão sendo também digitalizados, como também os documentos. A importância do acervo documental é justamente facilitar o uso do pesquisador. E dessa forma, a maneira de agilizar é o quanto mais nós acessarmos virtualmente para o pesquisador, evitar que ele venha ao arquivo, é uma maneira de facilitar a sua vida e para nós, que não temos um espaço tão amplo, é também uma maneira de desenvolver as nossas atividades e atender às demandas internas e também os dos nossos usuários. E, Darlan, eu queria que tu contasse então um pouquinho da tua atuação na associação, né? E o que ela representa aqui na cidade e para o Arquivo Histórico. Bem, a Associação dos Amigos do Arquivo Histórico, José Ferreira da Silva, ela surge em 2003, a partir de uma iniciativa de algumas pessoas que estavam interessadas em apoiar o arquivo nas suas ações. E, a partir dali, ela se estrutura, né, na condição de criar estatuto, de buscar diretoria, de buscar associados. E, primeiro, também fazer uma parte relacionada a eventos. Então, nós fizemos vários eventos, palestras e esses assuntos voltados para isso, nessa demanda. E agora, passados 10 anos, na verdade, passados 10 anos desde a sua fundação e o registro e tudo mais, nós começamos uma atuação de apoiar efetivamente ações mais pontuais do arquivo, né, propriamente dito. O grupo é formado por pessoas da comunidade, né, pessoas que trabalham no voluntariado, né, o Marcos ficou durante muito tempo na presidência da associação, estou agora presidente, e conseguimos fazer muita coisa, sempre buscando, às vezes, né, ações que buscam trazer documentos, às vezes trazer imagens, às vezes trazer livros, trazer coleções que estão com pessoas que podem ser agregadas ao arquivo,
buscar sempre a viabilidade de melhoria do espaço para o pesquisador, e também nesse processo que a professora Sueli comentou sempre, né, o processo de digitalização. A gente está buscando esse caminho de tentar fazer com que o acervo do arquivo, duas vertentes importantes, né? A primeira delas é manter o suporte físico, né, o impresso, naquele caso impresso, ou mesmo uma mídia digital, como por exemplo, né, os VHS que tem lá, de programas de algumas TVs locais, os periódicos, diversos fundos, procurar fazer com que eles sejam preservados na sua essência e na sua forma como são físicos. E transformar também esses físicos em digitais, para que eles possam, de alguma forma, serem pesquisados por outras pessoas, pesquisadores, né? Então, a gente tem buscado sempre projetos, buscado parcerias, buscado apoios, para tentar viabilizar isso de alguma forma, né? Nos últimos 2 anos, e o Marco já vinha fazendo isso antes, desde a sua fundação, eu acho que a associação tem esse intuito de fazer isso, né? Tentar melhorar a condição do arquivo e tentar suprimir algumas coisas que muitas vezes o arquivo não consegue, de alguma forma, a estrutura do arquivo atender, né? Então, essa é a atuação mais preponderante, né? E a minha atuação junto ao arquivo, sempre pelo fato da minha formação sem história e o meu objeto de pesquisa no mestrado ser a Blumenau em cadernos, isso me aproximou muito mais, né? Muito mais do processo do arquivo mesmo e das necessidades reais do arquivo, né? O arquivo é o espaço onde nós temos nossa memória, todos têm documentos sobre todos lá dentro, basicamente, sobre todos os governos, sobre todas as entidades, sobre todas as pessoas, sobre a vida da cidade e a vida da região como um todo. Então, ele guarda muita coisa importante para falar sobre muita coisa que aconteceu, que acontece e que certamente acontecerá. E até uma pergunta para vocês, a partir de que momento, agora que tu citou um documento sobre governos, um documento, algo pode se tornar histórico e já pode ser, por exemplo, anexado ao arquivo? Um caso bem típico. Nós acabamos de sair de um complexo eleitoral. Ninguém lembrou de cuidar, de reunir os panfletos, o que se falava a respeito das eleições. Nós já guardamos o que foi possível recolher e temos um acervo na coleção Memória da Cidade, no Fundo Memória da Cidade, a área da política. E desde algumas décadas nós guardamos os santinhos, os projetos, as propostas de governo dos candidatos, os que ganharam, os que não ganharam. E já existe, então, esse acervo, é o que saiu agora, recém, que nós formamos essa coleção. A mesma coisa, acabamos de sair da festa de outubro. Ninguém lembra de recortar, cuidar o que a mídia registrou. Então, nós temos esse cuidado de fazer coleções de dossiê, porque são objetos de pesquisa e muitas vezes as pessoas procuram e quem está dando esse assessoramento somos nós. Isso fica muito patente, muito factível que esse acervo que se reúne, se não estarmos atentos, não se perde, ninguém registra. Então, também é um trabalho contemporâneo, atual, que nós estamos registrando. Até gostaria de fazer uma contribuição. Recentemente, agora, esteve um dos candidatos nos visitando e queria fazer a pesquisa nos jornais para trabalhar aquela questão que ele havia participado num outro momento. E eu comentei com ele, olha, o senhor já está registrado, já está fazendo parte do arquivo. Ele ficou feliz em saber que estava lá. No dia seguinte, ele já mandou uma pastinha com bastante material para fazer parte, engordar um pouco mais aquela sua coleção. Então, a preocupação é o que acontece também na história atual, em termos de registros de imprensa, embora ela esteja no mundo virtual, mas é preciso também formar essas coleções, porque o tempo passa e as pessoas esquecem e alguém precisa estar registrando. Então, uma das funções do arquivo é justamente fazer esses registros. Nós temos muitas teses de mestrado, doutorado, os TCCs de acadêmicos que fazem uso do acervo. Nós estamos agora para uma obra que está sendo publicada agora recém, que vai ser lançada, da professora Cristina Ferreira, que o objeto de pesquisa era os jornais de fábrica, que foi feito
foi possível realizar essa pesquisa justamente em função do material que nós temos lá guardado. Então, o arquivo, ele poderia ser muito maior em termos de acervo, que já nós viemos de uma história de um incêndio de 1958. Este ano faz 60 anos que nós perdemos todo o acervo de 1857 a 1957. E foi necessário fazer um novo conjunto de documentos. Veja que não falo mais de fundos documentais, e sim coleções, que é a maneira que se encontra para formar esse material para acessar os nossos usuários. E, Marcos, me conta um pouquinho também da tua atuação, né? Tu já estava como presidente da associação, né? E agora no Instituto, que apoia exposições, pesquisas. Quando que ele foi criado e como é que é a atuação aqui em Blumenau? Eu me interesso já há muito tempo em genealogia, de uma forma geral, e, por conseguinte, em história também. Então, já visitei o arquivo, já conheço a Sueli desde a época de estudo, de formação universitária, no início da década de 80. E quando vim residir em Blumenau, comecei a envolver um pouco mais nesses assuntos também. Participei da fundação com outras pessoas aqui de Blumenau, que atuam na área de história, que se interessam em patrimônio de maneira geral. Isso foi em 2007, quando o Instituto foi criado. Ele vem como sucessor do antigo Instituto Berta Blumenau, que estava inoperante naquela ocasião. E desde lá a gente vem atuando bastante forte na questão do patrimônio edificado, na questão do patrimônio cultural, na questão até do patrimônio ambiental também. E um dos nossos temas que tem mais campo para ser desenvolvido, inclusive, é o Fritz Miller, que a gente está, nesse momento, de 2017 a 2022, comemorando o quinquênio Fritz Miller. Então tem muito material disponível, algum deles inclusive inédito. Recentemente, a nossa associada secretária, Ana Maria Ludwig Moraes, identificou na biblioteca de Cambridge algumas cartas que ele trocou com Darwin, que ainda não tinham sido pesquisadas e nem publicadas. Então tem um material inédito sobre ele que em breve vai ser colocado ao público também. Então é isso, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais conversa.